Olá, galera! Já tá seguindo a gente no nosso canal, o Enem 360? Para você que segue, continua antenado nas nossas novidades semanais. E para você que não segue, alerta lá o sininho, segue a gente, porque toda semana a gente vai resolver questões aqui pensando no vestibular Enem. Essa questão especificamente é a questão 46 da prova azul do vestibular 2017. Ela está relacionada ao tema de África, né, e a cultura afro-brasileira. Lembrando que por determinação de uma lei que foi aprovada no ano de 2003, o ensino de história da África, de cultura afro-brasileira e ao mesmo tempo da cultura indígena foi obrigatório, se tornou obrigatório dentro das nossas salas de aula. Infelizmente, essa lei até hoje ela ainda enfrenta alguns problemas, né, para ser aplicada, mas felizmente a gente já está avançando em relação a isso. Isso é extremamente vantajoso porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade. E o Enem, ele está absorvendo cada vez mais essa temática no vestibular também. Isso significa dizer que hoje já é um dos temas que mais aparece na nossa prova e por isso que agora a gente vai resolver uma questão só falando sobre a África do período pré-colonial. Esse texto, gente, ele fala o seguinte pra gente. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombouctou foi centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado. Sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombouctou pode ser percebida por meio de um velho provérbio. O sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombouctou. A África, infelizmente, a gente costuma pensar sobre a África e ao mesmo tempo falar sobre a África como se ela fosse uma coisa só, como se ela não fosse um continente completamente plural, como se dentro do continente africano a gente não tivesse mais do que 50 países. Tem muita gente, inclusive, que às vezes costuma comparar o Brasil com a África, como se fosse possível a gente comparar um país com um continente. Mas pensando nessa questão especificamente, pensando nesse período cronológico que a gente entende que é um período chamado de África pré-colonial, ou seja, era um período em que o continente africano ainda não tinha sido dominado pelos povos europeus, e a África, esse continente vasto e plural, ela era marcada pela existência de vários reinos e de vários impérios, inclusive os europeus, quando eles começaram a fazer acordos comerciais no continente africano para trazer para cá os povos escravizados, eles foram obrigados a negociar com esses impérios e a negociar com esses reinos. O processo, de fato, de dominação do continente africano, ele só foi consolidado no século XIX, com um período que a gente conhece como imperialismo. Essa questão, especificamente, ela fala sobre o famoso Império do Mali. O Império do Mali, gente, era uma região existente numa região do continente africano, que é a região do deserto do Saara. Então, ele foi formado ali, ele começou a ser construído ali, junto também com outros reinos e com outros impérios no mesmo território. Essa região do deserto do Saara era uma região muito almejada pelos povos africanos por conta da atividade do comércio. Essa atividade do comércio, ela estava gradativamente em maior crescimento, haviam grandes caravanas de comércio que eram organizadas por ali. E essas caravanas de comércio, muitas delas também eram organizadas pelos árabes islâmicos, exatamente por conta disso que o Mansa do Império do Mali, o Mansa Sundiata Keita, Mansa é um título africano que tem a mesma ideia de imperador, então o significado que a gente poderia utilizar seria o significado de imperador. O Mansa Sundiata Keita, ele decide se converter à religião islâmica, exatamente porque ele percebe que os árabes islâmicos que faziam comércio, que praticavam atividade comercial nessa região do deserto do Saara há anos, há décadas, eram povos muito ricos e que o comércio ligado a esses povos crescia cada vez mais de maneira significativa. Exatamente a partir dessa conversão e exatamente a partir desse crescimento em relação à atividade comercial que o Império do Mali vai desenvolver no deserto do Saara, ele acaba se transformando, ele acaba se tornando no maior produtor de ouro de toda a África Ocidental. Mas além disso, eles também praticavam outras atividades econômicas, como era o caso da agropecuária, como era o caso também do artesanato e como era o caso do comércio.
O Império do Mali, até hoje, ele deixou heranças extremamente ricas para o continente africano e extremamente ricas para a humanidade de maneira geral. Essa conversão do Império ao islamismo foi responsável pela criação de instalações, de edifícios que até hoje são considerados extremamente históricos. E alguns desses edifícios acabaram sendo nomeados como patrimônio mundial. É o caso, por exemplo, né, da própria cidade, da própria capital do Império do Mali, que é a cidade de Tombouctou. A gente acaba traduzindo dessa maneira, mas existem também outras formas de escrita e as próprias mesquitas também, que foram construídas naquele período, hoje em dia também são consideradas um patrimônio mundial, de acordo com a Unesco. Voltando para a nossa questão, galera, uma explicação para o dinamismo dessa cidade, sua importância histórica no período mencionado. A gente acabou de mencionar que o comércio, a atividade econômica era extremamente rica e era extremamente importante e que essa atividade econômica, ela girava em torno do deserto do Saara, ou seja, isso significa dizer que o isolamento geográfico do Saara Ocidental, né, a localização geográfica daquele território, ela acaba sendo uma localização extremamente importante para o próprio desenvolvimento do Império do Mali. E, consequentemente, isso explica a sua importância histórica e, ao mesmo tempo, o seu dinamismo. Galera, o nosso gabarito, então, seria a letra A. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, gente. Beijinhos para vocês e um grande abraço.